Deus, que é alimento para nossa alma. Em Hebreus, capítulo 10, versículo de 32 a 39. Hebreus, capítulo 10, versículo de 32 a 39. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados, com longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbrios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção, que está vinculado uma grande recompensa. Vamos repetir isso? Não percais que estás vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessário a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá da fé. Vamos repetir? Meu justo, de novo, meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ainda quero ler mais um versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartaste de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis que sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Podemos escolher aqui dessas palavras então: perseverança, esperança, fidelidade, humildade e espera. Palavra de Deus nesse início de ano para nós são palavras que nos levam a questionar um pouco como nós estamos diante de Deus. Primeiro, a começar de mim, irmã Zélia.
A gente tem percebido, eu que viajo Brasil e fora Brasil, o mundo todo hoje, a minha vida é no mundo. Eu estou de férias agora na casa da minha mãe, este mês terminando nesta sexta. E nas minhas férias eu não costumo fazer nada, porque meu trabalho é esse o ano inteiro, né? Então, se eu prego, atendo as pessoas, que férias que eu tenho, por obediência à congregação, então as minhas férias eu tenho que fazer férias mesmo. Mas eu digo para vocês que o que me levou a vir pregar aqui nesta noite foi por causa de uma única coisa. Quando eu recebi o convite, porque uma pessoa aqui do meio de vocês foi até a minha casa buscar o planejamento que eu organizo todo ano, planejamento espiritual de 2014. E eu comecei esse planejamento por uma escuta de Deus. Não era nem um livrinho. Comecei fazendo via internet, divulgando. E eu fiquei assustada com o número de pessoas que fizeram esse planejamento. Da primeira vez, quando foi o segundo ano, este é o terceiro, as pessoas começaram a ligar para mim, famílias inteiras, pedindo para mim, pelo amor de Deus, não deixe de fazer esse planejamento por nada, irmã. E o ano passado eu viajei demais, tanto é que o planejamento saiu no último, quase no finalzinho do mês de dezembro, e imprimido foi sair agora na semana passada, de tanto que há procura das pessoas desse planejamento. E do grupo de vocês, eu ouvi a seguinte palavra vindo da Michela: irmã Zélia, nós viemos buscar o planejamento, porque tantas pessoas foram fiel neste ano que passou na oração do planejamento. Fidelidade, esta palavra me trouxe aqui. Fidelidade é uma palavra que verdadeiramente toca no mais profundo do meu ser. Temos muitas pessoas dentro da igreja que diz ser cristão, que diz ser pessoas de oração, mas não é de testemunho. E eu digo para você que quando eu encontro uma pessoa que diz que é fiel, não à irmã Zélia e nem ao padre, mas é fiel a Deus, isso me comove, porque a fidelidade a Deus é algo que converte o meu coração. Ver como no final deste ano eu presenciei uma família inteira que foi numa noite como essa. Eu estava pregando em Rolândia. Foi uma família inteira para render gratidão a Deus, porque fizeram o planejamento o ano inteiro. Levaram um banner desse tamanho, com fotografia do carro, de tudo que alcançaram pela fidelidade na oração. Nós temos muita gente cansada de rezar, e por isso as pessoas não têm mais presenciado milagres na sua vida, porque uma coisa é vir aqui toda semana e levantar os braços, rezar, outra coisa é a gente ser fiel na nossa oração, lá em casa, todo dia. Uma coisa é a gente entrar no nosso quarto, no nosso carro, ou no nosso trabalho, e a gente não esquecer que a gente tem que fazer aquela oração, senão a gente nem consegue dormir direito. E eu digo para você que Paulo, um grande exemplo para a nossa vida, foi um homem íntimo, amigo de Deus, e quando ele escreve esta palavra: basta-me a tua graça, Senhor, porque ele conheceu o céu, ele teve a experiência do que é o céu, e só quem experimenta do céu, ainda nesta vida, luta por ele. E não é uma luta tão simples como a gente pensa.
é uma luta árdua. Esses dias das minhas férias, eu levava os meus sobrinhos comigo, por onde eu ia. E quando eu dizia para 5 crianças, de 10 a 13 anos, que nós tínhamos que rezar o rosário é 4/3 desse. Eles diziam assim: tia, não pode ser só 1/3? E eu dizia para eles: não, tem que ser 4/3. Nós vivemos num mundo, é um mundo tão cheio de coisas para nos tirar de perto da oração. É um mundo de tantas atrações, do tudo fácil, que o mundo não treina mais homens e mulheres verdadeiramente de santidade, de intimidade com Deus, que gasta tempo lendo a palavra de Deus, que gasta tempo rezando o rosário. Se as pessoas soubessem o que é isso. Eu digo para você, talvez você está dizendo assim: um rosário é muito, um rosário é 4/3. Só que quando você reza um rosário e você vê a tua vida em ordem, você vê o céu, os raios da eternidade entrando dentro do teu trabalho, da tua família, você vê que um rosário ainda é pouco. Quando a gente começa uma via de oração com disciplina, com organização, a gente vai vendo e vai percebendo que os milagres vai acontecendo a cada minuto, e a gente vai saboreando desses frutos. E eu digo para você, a cruz já não traz mais medo para ninguém, porque a cruz, quando a gente ora, a cruz se torna também algo doce na nossa vida, no qual a gente não tem mais medo de nada, nem do ladrão, não temos medo da tempestade, não temos mais medo de nada, porque uma pessoa que é treinada por Deus a viver uma vida mais árdua, de oração, de perseverança. E eu digo que muitos milagres acontecem na nossa vida por causa da nossa perseverança, por causa da nossa fidelidade. Mas o inimigo está criando muita gente da moleza, que diz para uma pessoa: vamos rezar 1 hora. Ela diz: é muito tempo, para que tanta oração? Para que rezar tanto? Precisa rezar tanto assim? Eu digo para você, amado, ninguém nunca reza demais quando encontrou verdadeiramente com a eternidade, porque ele quer permanecer no céu. Quando ele descobre o tesouro da vida dele, que é Deus, o homem já não tem mais saudade de Deus, já não tem mais saudade de ficar com Deus na palavra, já não tem mais saudade de carregar a Bíblia. Eu pergunto para você: onde está a tua Bíblia? Talvez você pode dizer assim: está em casa. Mas meu amado irmão, quem é amigo de Deus carrega a Bíblia com ele, vai para o médico junto com a palavra de Deus. Eu entro no avião às vezes, estou no aeroporto, eu estou lendo a minha palavra de Deus, eu estou comungando de Deus, porque eu descobri, quanto mais a minha vida se enche de Deus, mais sabedoria eu tenho, mais escuta de Deus eu tenho. Às vezes as pessoas chegam assim e falam: o que você faz para escutar Deus dessa forma? Eu digo sempre: eu rezo 2 rosários por dia, e eu ainda acho que é pouco, porque eu prego todos os dias em algum lugar deste mundo, e o que me traz sensibilidade de escutar a voz de Deus é o rosário e a missa. E quando eu posso, eu vou em 2, 3 missas por dia. Mas que exagero, não. É porque eu descobri o caminho da minha felicidade. Já dizia os santos: quem ora é feliz, quem ora se salva, quem ora aceita tudo que lhe acontecer, e na dor permanece firme. Ele não tem medo do que pode vir no dia de amanhã,
porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. Eu comecei esse ano, no dia 2 de janeiro, o meu avô faleceu. No dia 3 de janeiro, uma amiguinha minha, que eu estava lutando junto com ela, para receber a cura de uma leucemia. Quando foi às 8h30 da manhã, eu recebi o recado, a notícia, que ela tinha falecido. No dia 4, o pai de um amigo meu. Hoje, morreram 2 pessoas que são também parentes de amigos meus. Eu digo para você, quantas mortes em poucos dias. Mas eu quero contar um pouco da Gabriela. Eu acredito que nem meu avô fez com que meu coração sofresse como a morte da Gabriela. Eu encontrei com a Gabriela em dezembro. Ela é de Minas, Congonhas, Minas Gerais. E a Gabriela estava muito feliz. Muito feliz. E ela disse assim para mim: eu creio na minha cura. E eu ainda vou no teu retiro, irmã Zélia, para eu testemunhar o milagre que Deus fez na minha vida. Bem, quando passou esses dias, eu liguei porque eu soube que a Gabriela estava no hospital internada. E eu pude rezar pelo telefone pela Gabriela. Quando eu estava rezando, eu ouvi os gritos da Gabriela. E a mãe dela pegou o telefone e disse assim: irmã Zélia, olhar para minha filha é como se eu enxergasse o Cristo crucificado diante dos meus olhos. A Gabriela teve que passar por uma quimioterapia. E ela ficou em pele viva, dias e noite gritando de dor. Queimou o corpo da Gabriela inteirinho. Então, a Gabriela estava praticamente, ela estava em coma. Como uma ministra da Eucaristia chegou na porta daquele quarto para poder dar Jesus para os doentes, e ela viu que a Gabriela estava impossibilitada de receber Jesus. Mas a Gabriela, ela já estava com a alma dela muito unida a Deus, e ela fez sinal que ela queria receber Jesus. Naquela hora a ministra entrou, conhecendo a Gabriela, uma menina muito do Espírito Santo. Foi anos junto com a Gabriela, ela participando dos meus retiros. Uma menina cheia de alegria, cheia de vida. Quando aquela menina então pôde receber Jesus naquela hora, com a ajuda dos médicos, colocaram a Eucaristia na boca dela e ela conseguiu comungar. Quando foi no dia seguinte, a Gabriela conseguiu reagir. E ela ficou olhando para o teto daquele hospital. E o pai da Gabriela chegou perto dela e disse: Gabriela, filho, o que você está vendo? E a Gabriela olhou para o pai e disse assim: pai, eu estou vendo Jesus. E Jesus está me chamando. E aquele pai, com a coragem do Espírito Santo, disse para ela: filha, está doendo no coração do pai, mas vai com Jesus. Diga para Jesus que você vai com ele. E ela dizia: pai, eu não consigo deixar o Senhor. E aquele pai, com lágrima nos olhos, disse: minha filha, vai com Jesus. O pai vai ficar bem junto com a mamãe. E entregou aquela filha a Jesus. Quando foi depois, ela conseguiu dizer para Jesus: Jesus, eu vou com o Senhor. E do dia seguinte a Gabriela foi mesmo para com Jesus. Eu quero dizer para você que esse pai tem mais um menininho de 10 anos, mas era a única filha.
3 dias antes dela fazer 15 anos. Quem que pode dar a força que um pai desse precisa, a não ser Deus? Nós ainda não sabemos o que vai acontecer neste ano, mas quem caminha com Jesus tem que estar preparado para as surpresas de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós que caminhamos nesta vida somos peregrinos em terra estrangeira. A nossa pátria é o céu. Dessa terra não vamos levar nada a não ser aquilo que fizemos diante de Deus. Nesta noite, Deus quer nos dizer, para começar o ano diferente. Eu não sei quantas missas que você vai durante a semana, mas eu quero te lançar um desafio. Quem não comunga de Jesus Eucarístico, ainda nesta vida, não consegue viver o céu antecipadamente. Faça o propósito com Deus de ir pelo menos na missa ao domingo, de não abandonar o Senhor por nada. Amados, estamos vivendo um tempo de guerra, que precisamos estar mais aos pés do Senhor. A nossa casa tem que ser uma casa de oração. A nossa família precisa ser mais orante diante de Deus. Porque eu digo para você uma coisa: quem orar e orar conforme a vontade de Deus, não precisa ter medo de nada. A sua vida, a sua casa estará assegurada por Deus. Mas aquele que não orar, eu digo para você, não vai aguentar os dias difíceis que virão. Porque o homem chegou num ponto que ele acha que ele é o dono da verdade, mas a verdade só Deus é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo precisou desapegar de tudo que ele tinha para ser livre. Paulo precisou caminhar verdadeiramente sem nada deste mundo para encontrar o tudo que é Deus. Paulo disse para Deus: basta-me a tua graça, Senhor. E a palavra de Deus disse: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Mas aquele que brinca de rezar, amanhã eu rezo, depois da manhã eu rezo, cuidado. Jesus buscou a Gabriela no dia 3 de janeiro de 2014. Nós não sabemos quanto tempo nós temos neste mundo, mas nós temos que viver uma vida neste mundo mais preparado, mais mergulhado na verdade de Deus. E eu digo para vocês que nós estamos vivendo um tempo de muito kairós. Eu sinto que neste ano, aqueles que rezarem mais vão presenciar de muitos milagres, mas muitos, porque é o que eu sinto quando eu rezo. Deus quer entrar na tua casa como entrou na casa de Zaqueu. Deus quer entrar na tua história, na tua vida, como entrou na história e na vida de Paulo. Deus quer um coração verdadeiramente convertido, um coração livre de músicas deste mundo, de novela, um coração livre de Big Brother, um coração livre de tantas coisas que o mundo tem oferecido para você gratuitamente. Deus quer entrar na tua casa para ser o Senhor da tua casa, meu irmão. Agora eu pergunto para você: você está disposto a pagar o preço? Nós seremos humilhados por ser de Deus. Muitos vão olhar para você e vai te chamar de doido. Muitos vão olhar para você e vai dizer para você: não precisa de tanta reza não para chegar ao céu. Isso é a voz de Satanás. Não precisa rezar tanto terço. Mas eu sei
o quanto que o demônio tem medo da minha vida. Eu sei que em muitos momentos da minha vida o inimigo tentou atacar minhas coisas, mas ele não conseguiu. Sou pecadora, mas eu luto todos os dias para não perder uma missa. Luto todos os dias para ser fiel à palavra de Deus. Luto todos os dias para ser fiel nesse planejamento espiritual. Luto porque eu quero o céu, porque eu sei que eu vou descansar na eternidade. Luto e eu sou vencedor em cada situação. Por onde eu passo, eu consigo deixar um rastro de Deus na vida da juventude. Final de semana passado, eu fui no casamento do filho do Ironi, do Lucas e da Mônica, no qual eu sou madrinha. Qual não foi minha alegria poder participar daquele casamento e ver que é possível 2 jovens viver a santidade até o dia do casamento, que é possível viver o céu antecipadamente quando eu me decido pela eternidade. Talvez você pode dizer assim, é loucura, todo mundo faz sexo antes do casamento. Todo mundo não. Eu digo para você que eu tenho acompanhado muitos jovens, muitas meninas e rapazes que se decidiu viver a santidade, a castidade até o dia do casamento. Eu quero dizer para você que a gente muitas vezes olha a juventude como todo mundo perdido. Eu tenho encontrado muitos jovens santos, no qual eu fico comovida de ver a luta diária para poder viver conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus disse: é necessário viver dentro da vontade de Deus. Casamento hoje, todos os casamentos parece que dá errado. Mentira, mentira de Satanás para destruir o grande sacramento das famílias. Eu conheço muitas famílias no qual eu fico na casa delas quando eu vou em missão. Família santa, que reza mais do que eu. E eu conheço neste mundo muitos homens casados, fiel ao Santo Rosário diariamente. E eu conheço muitas mulheres casadas que doam a sua vida inteiramente aos pés do Senhor. Hoje mesmo, uma pessoa me ligou e disse assim, ela é casada, ela tem família. Ela disse assim: irmã Zélia, eu estou indo em 2 missas por dia e eu estou rezando 1000 Ave Maria todo dia pela conversão da humanidade. E depois que eu comecei a fazer isso, a minha casa é uma casa feliz, em ordem. A minha família é mais unida, a minha família é mais feliz. A bênção da prosperidade entrou na minha casa. Nós temos medo de rezar, porque quem reza vê a glória de Deus. Nós temos medo de mergulhar em águas mais profundas como o santo, porque a partir do momento que a gente tomar uma decisão de ser homem e mulher de fogo, eu digo para você, todo dia você terá um sinal de Deus na tua vida, porque a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. O justo viverá da fé. Eu posso não ter nada, mas se eu tenho fé, eu digo para você, eu tenho tudo. O ano retrasado, eu tive uma queda em Medjugorje. Caí uma escadaria de mais de 20 degraus de cimento. Era para mim ter morrido na hora. O Rodrigo do Louvor e Glória me segurou, só chorava, porque ele pensava que eu estivesse morta ou toda quebrada. Mas aconteceu um milagre. Só o meu pé foi prejudicado. Mas eu me lembro que eu pedi para Nossa Senhora, que eu não queria que ela engessasse. Eu queria continuar caminhando. E mesmo que para isso eu tivesse que sofrer o resto da peregrinação, a dor, mas eu iria suportar.
E Deus permitiu que eu vivesse isso. Quando eu estava encerrando a minha peregrinação em Lucca, na Itália, e eu tive uma experiência profunda de entrar na casa de Gema Galgani. Diz a tradição que depois da terra de Israel, a única terra considerada santa é a terra da casa de Gema Galgani, porque Jesus apareceu pessoalmente para Gema Galgani. Gema Galgani, uma menina muito jovem que morreu muito novinha, ela foi considerada a Miss Santa da Itália, como uma menina mais bela do mundo, e viveu uma vida total na intimidade com Deus. Gema Galgani era tão íntima de Jesus que ela falava com Jesus como conversa eu e você pessoalmente. Uma das cenas lindas de Gema Galgani é que um dia ela estava diante da cruz, olhando para a cruz, e ela disse para Jesus, ela era baixinha, e ela disse assim: Jesus, como eu gostaria de ser alta para te dar um abraço. Naquele dia, Jesus se transfigurou, desceu até Gema Galgani, deu um abraço em Gema Galgani, levou ela até a cruz dele, para ela abraçar ele. Num outro momento, um padre exorcista disse para Gema Galgani: escreva tudo o que está te acontecendo num diário, põe na gaveta. Gema Galgani foi obediente, pegou a chavinha, guardava aqui com ela, ninguém sabia onde estava guardado esse diário. Um belo dia ela vai pegar o diário, e quando ela vai pegar o diário havia desaparecido. Quem roubou? Ela viu o demônio. Na mesma intensidade que ela via Jesus, ela viu o demônio. Ela viu o demônio carregando o diário dela. Quero dizer para vocês que o demônio existe, e ele quer fazer de tudo para quebrar a nossa aliança de batismo com Deus, a aliança que nos faz ser amigo de Deus. Eu quero dizer para você que naquela hora Gema Galgani ligou para o padre exorcista e disse para ele: pede para ele devolver o meu diário. E o padre ordenou que o demônio devolvesse o diário de Gema Galgani, com todas as marcas dele em cada página daquele diário. Está lá o diário para quem quiser ver, em Lucca, todas as páginas marcadas com a marca do demônio. Eu quero dizer para você, quando eu entrei na casa de Gema Galgani, eu ouvi aquela pessoa que dizia sobre Gema: muitos não conseguem entrar na casa de Gema Galgani. Eu estava com meu pé roxo por causa da queda, doendo muito, inchado. Eu já tinha pensado, vou chegar no Brasil, vou fazer um exame para ver o que aconteceu com o meu pé. Mas quando eu saí dali, fomos fazer uma visita em Pisa. De repente era como se uma voz do Espírito Santo falasse do meu coração: você já viu o teu pé? Eu disse: não. Olhe para o teu pé. Dentro da casa de Gema Galgani eu fiz um milagre no teu pé. Quando eu olhei para o meu pé, eu estava caminhando normalmente, não tinha um inchaço, nem um roxo. Deus operou um milagre no meu pé, dentro da casa de Gema Galgani. Eu digo para vocês que eu comecei a ser íntima de Gema Galgani, a ler os livros de Gema Galgani, e a falar para os jovens da importância de se ter uma vida de santidade. Final de semana passado, na casa do Ironi, contando esta história, eu nem cheguei a contar para ele, mas para as outras pessoas, o Ironi disse assim: eu já sei então, que você, irmã Zélia, vai ganhar um presente nesta madrugada. Isso era 2 horas da manhã. Eu tenho uma relíquia de primeiro grau, que é uma relíquia da parte do santo, um pedacinho do osso de Gema Galgani, e eu vou dar ela para você. Esse é o primeiro grupo de oração que Gema Galgani entra aqui hoje. E eu digo para vocês, esta noite é uma noite de muitos milagres.
porque a Gema Galgani entrou aqui. Eu não tenho dúvida que muitos hoje vão receber uma visita muito importante na sua casa, porque ela está aqui conosco hoje para nos abraçar, para nos levar o nosso pedido até Deus, porque Deus disse: aonde está a relíquia de um santo, está o próprio santo. Fica de pé. Eu quero terminar esta pregação cantando esta canção. Eu quero dizer para você, Santa Teresa d'Ávila dizia assim: um dia sem cruz é um dia perdido. A única coisa que eu peço para Deus, eu não quero ficar isenta da cruz, porque a cruz me ensina a ser humilde, pequena. A cruz me dá a graça de sentir o consolo de Deus. A cruz me faz ser fiel, porque nos dias de festa da minha vida, eu sei muito bem que ela desembocou da cruz. A única coisa que eu peço para o Senhor é um coração convertido, que eu nunca abandone Ele. A única coisa que eu almejo neste mundo hoje, eu não quero nada do mundo, nada. Eu quero o céu. É este céu que eu quero dar para você hoje, nesta noite. Eu só tenho isso para te dar, porque é disso que eu vivo a cada minuto da minha vida, comungando Jesus na Eucaristia. Feche teus olhos, meu amado. Nós estamos na presença de Nosso Senhor. Fecha teus olhos agora e canta esta canção.